Pessoal, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Quem for assistir depois a nossa gravação pela internet, receba as bênçãos de Deus e de Jesus em seus lares. Vai dar início à nossa palestra desta quinta-feira. Primeiramente agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais. Agradecer por mais esta oportunidade. E que seja uma noite de bênçãos e de luzes para todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados também. Todos os companheiros que estão assistindo de suas casas, pela internet. E também recebam as bênçãos do nosso Pai, do nosso Mestre Jesus. Iniciando a nossa atividade desta quinta-feira, fazendo a oração de São Francisco, que é o patrono da nossa casa. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, mais compreender e ser compreendido, e mais amar e ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Estamos recebendo o nosso amigo Edilson Ascencio para fazer a palestra da noite de hoje. Pessoal, boa noite a todos. Todos estão bem? Muito bom. Bom, primeiramente queria agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, ao convite do Wilson, ao convite da casa. Agradecer aos amigos espirituais que sempre nos acompanham, sempre estão presentes nesses momentos em que aqui nos encontramos, né? Sabemos que a casa espírita, embora tenha esse aspecto físico, também tem um aspecto espiritual. E esse aspecto espiritual que comporta a sustentação de todos os trabalhos, né? Então, agradecemos o Wilson, agradecemos os amigos espirituais, para falarmos na noite de hoje sobre uma passagem que eu acredito que é muito conhecida de todos nós, né? Deixai vir a mim as criancinhas. Passagem que está lá nos evangelhos, narrada por 3 evangelistas, Lucas, Marcos e Mateus, mas não por João. João não faz essa passagem, não tem essa narrativa. E o que nós vamos trazer na noite de hoje, meus amigos, é um trecho do livro Evangelho segundo o Espiritismo, onde João, pela única participação dele nesse livro, ele traz justamente esse assunto. Deixai vir a mim os pequeninos. E isso me chamou muita atenção por 2 aspectos, né? Primeiro porque a importância de João Evangelista, né? O discípulo amado, o quanto esse espírito é importante ele estar ao lado de Jesus e nas suas progressões, né? Inclusive no livro dos Espíritos e agora também no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse trecho. E justamente porque ele não narrou essa passagem no seu Evangelho, né? Nós sabemos que os Evangelhos eles são criações humanas. Mateus, por exemplo, era judeu. Então, quando a gente observa o Evangelho de Mateus, a gente vê toda a narrativa da árvore genealógica de Jesus, ou seja, ele faz um direcionamento do seu Evangelho para aquele povo, né? Marcos também, só que Marcos foi mais contemporâneo de Jesus, diferentemente de Lucas, que era médico e não conheceu Jesus. Recebe as informações através de Paulo e de Maria, né? Então, esses 3 evangelistas são os evangelhos sinóticos, aqueles que narram a vida e a passagem de Jesus. Mas João não. O evangelho de João ele é diferente. Ele é um evangelho espiritualizado, que trata da revelação, desde o seu início, né? Então ele tem uma importância muito grande. E isso me chamou a atenção. Um texto de João Evangelista no livro Evangelho segundo o Espiritismo. E nós sabemos, meus amigos, a cumplicidade de João com Jesus. Eu quero recordar aqui que João era discípulo de João Batista, né? E acompanhava João Batista. E está com ele junto de André,
quando João Batista vê a figura de Jesus e diz, olha, esse é o Cordeiro de Deus. Esse é o Messias. Porque todos até então seguiam João Batista, né? E quando ele, João Batista, diz, olha, esse é o Messias. Então João é um dos primeiros, para não dizer o primeiro, a assumir essa condição de seguidor de Jesus. Ao lado de André, eles procuram Simão, né? Dizem, olha, agora identificamos o Messias. É Jesus, né? E são os primeiros 4 a se agruparem e se ajuntarem a Jesus. João, o seu irmão Tiago maior, André e Simão Pedro, que também eram irmãos. Todos pescadores. A qual Jesus disse, agora serão pescadores de almas. Então ele, desde o começo, ele acompanha a vida evangélica de Jesus. Lembrando que João era muito jovem. Era o mais jovem entre todos os apóstolos de Jesus. Teve uma vida longa. Foi o único que não morreu martirizado. Todos os outros foram martirizados. Ele não. Né? Teve uma vida muito longa. E acompanhou Jesus desde o início. E era impetuoso também, assim como Simão. A ponto de que, numa determinada passagem, Jesus pede a ele e a Tiago que vá a Samaria para que identifique pousadas, porque eles estavam a caminho de Jerusalém. E em não conseguindo, ele diz, mestre, ninguém nos deu pouso, que era muito comum naquela época. E os samaritanos tinham muitas diferenças com os judeus, né? E ele diz, então, vamos atear fogo. E Jesus disse, não, não é bem assim. E chamou eles de filhos do trovão. Eles eram jovens. João tem uma passagem muito importante ao lado de Jesus. Nos momentos cruciais do Evangelho, nós vemos a figura de João. No Monte Tabor, quando Jesus se aparece ao lado de Elias e Moisés e diz, olha, Elias já reencarnou. Né? É João Batista. Né? Ou seja, ele fala da reencarnação. Ele narra também a passagem de Jesus quando ele encontra Nicodemos. Nicodemos vai atrás de Jesus e diz, olha, como é possível nascer de novo? Como é possível o homem velho entrar na barriga da mãe e renascer? E Jesus diz, o que é da água, o que é do Espírito é do Espírito. Ou seja, ele trouxe informações que os outros evangelistas não trouxeram. Os outros se limitaram a falar da vida de Jesus. Falaram das parábolas. João não tem nenhuma parábola no seu evangelho. Então tem um evangelho muito mais rebuscado, muito mais espiritualizado. E ele escreve esse evangelho praticamente no final da sua vida, da longa vida. Viveu quase 90 anos. Né? Os outros tiveram a possibilidade de escrever no seu tempo. Né? Eu quero lembrar, por exemplo, que Mateus, o evangelho de Mateus, se nós formos buscar na história, ele está lá por volta do ano 70, mais ou menos. Mas no livro Paulo e Estevão, Emmanuel nos diz que esse evangelho já estava lá, logo após a passagem de Jesus. Ou seja, ele narrou naquele momento. Então eu queria só salientar a figura e a importância de João Evangelista, que foi o que justamente me chamou a atenção nessa obra. João esteve ao lado de Jesus, inclusive no momento da crucificação. É preciso lembrar que no momento difícil e derradeiro de Jesus, todos eles se afastaram. Simão, inclusive, que estava ao lado dele, que disse, eu estarei ao seu lado, mas Jesus advertiu, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Não é? E ninguém estava ao lado de Jesus ao pé da cruz, a não ser João. E ao lado dele, Maria, a mãe de Jesus. E no momento derradeiro, Jesus diz, olha, esse é o seu filho. E se dirigindo a Maria, falando para ela, esse é teu filho, e fala para ele, esse agora é a tua mãe. Então vejam, o que eu gostaria de salientar, meus amigos, que a mensagem é muito importante, mas o mensageiro aqui é fundamental. E as coisas não param aí. Eu vou buscar justamente esse tópico para falar um pouquinho desse personagem importante, que após a crucificação de Jesus, se reúne no primeiro núcleo evangélico em Jerusalém, a Casa do Caminho. Lá ele estava ao lado de Simão e ao lado de Tiago.
A casa do caminho, que era o primeiro núcleo de acolhimento. Não era apenas um núcleo de oração, como o Emmanuel disse. Era um núcleo de acolhimento. Né? Posteriormente, João convida Maria para que ambos sigam a Éfeso. Maria ficou reclusa depois da morte de Jesus. E é convidada por ele para desenvolver uma atividade em Éfeso. Né? Aonde, inclusive, Maria desencarnou. Né? Nós precisamos lembrar que João escreve não só o seu evangelho, mas também o Apocalipse. O livro de Apocalipse é escrito por João. E o Apocalipse é revelação. Então ele tem todo esse aspecto espiritual muito presente na sua vida. Eu gostaria de lembrar também que numa outra obra muito interessante, eu falo aqui, depois o Wilson põe o livro lá. Ele põe o livro e vai colocar o capítulo. Se eu mentir aqui, depois fica feio para mim. Né? O livro Francisco, de Miramês. Né? Uma obra extraordinária que narra a vida de Francisco de Assis, patrono desta casa. Né? E nós ali conhecemos então que Jesus havia chamado João para reencarnar 1000 anos depois, na condição de Francisco de Assis. Então vejam, a informação no meio espírita é que João é a encarnação, ou aliás, Francisco é a encarnação de João Evangelista. Vejam a importância desse espírito, que também participa da revelação, da terceira revelação do Espiritismo. Aliás, foi ele que lá no seu evangelho diz, olha, palavras de Jesus, eu rogarei ao Pai que enviará um outro Consolador no tempo oportuno, o outro Consolador Espiritismo. E ele participa. E aí, então, já tratando em si a questão da mensagem, o que me chama a atenção é que ele vai buscar esse trecho do Evangelho. Mas ali ele faz uma referência muito interessante. Ele fala que os pequeninos ou as crianças, como narrado na Bíblia, nas Escrituras, não são as crianças propriamente ditas. Somos nós, que estamos na primeira infância da espiritualidade. Ele tem esse aspecto revelador. Então ele fala, não necessariamente são as crianças, porque nós sabemos, meus amigos, que as crianças são espíritos, muitas vezes, até mais antigos que nós, mais evoluídos que nós. Hoje, quando a gente vê as crianças que nascem, né, já parece que nascem jogando bola, tocando, já nascem de olho aberto. Ou não é assim? Diferentemente da nossa época. Né? As crianças são espíritos que já tiveram outras encarnações. Então, Jesus, olha, não é em relação às crianças propriamente que nós precisamos pensar, mas sim nos pequeninos, nós, que estamos na infância espiritual. Nós que ainda não compreendemos exatamente os ensinamentos de Jesus. E quando ele fala, eu vim para os doentes e não para os sãos, somos nós os doentes. Aqueles que precisam do acolhimento. Né? E aí ele começa a explicar e dizer, olha, agora estaremos revelando as verdades das parábolas. Ou seja, o devido conhecimento que Jesus nos trouxe e que não pôde ser identificado naquele momento. E quando nós pensamos isso, meus amigos, nós fazemos uma pequena reflexão. Porque nós sabemos que nós somos espíritos imortais. Que a nossa vida não se iniciou nessa existência, assim como não se encerrará no túmulo. Sim ou não? Sim. Ou seja, nós já tivemos outras vidas. Já estivemos em outras personalidades. Muito provavelmente estivemos lá à época de Jesus. Talvez. Eu talvez estivesse lá gritando, solta Barrabás, crucifica Jesus. Não é? E aí, não é, Wilson? E aí a gente se viu obrigado a vir aqui a defender Jesus, a falar de Jesus. Não é? Porque lá blasfemamos o nome dele. Então a oportunidade que nós estamos tendo nesta encarnação é a nossa regeneração, é a evolução do espírito, é compreendermos que estamos aqui num processo evolutivo, é compreendermos que já tivemos outras vidas, que cometemos deslizes, que erramos muitas vezes e que estamos aqui para corrigir e ajudar, né? Ou para evoluir propriamente dito. Esse
é o objetivo da nossa encarnação. Esse é o tratamento que a doutrina nos dá em relação ao que estamos fazendo aqui, a essa parte filosófica. Não viemos aqui para amealhar bens, para sermos famosos, em absoluto. Viemos aqui para tratar das nossas deficiências morais e aprimoramento intelectual. Eis o objetivo do espírito encarnado. Não fosse assim, meus amigos, nós desencarnaríamos e levaríamos os nossos pertences. Nós escolheríamos a data do desencarne. Nada está ao nosso alcance. Ou seja, nós precisamos compreender que somos viajores desse tempo, trabalhando na nossa melhora interior. E esse trabalho, muitas vezes, de aperfeiçoamento, nos é calcado por situações difíceis, porque nós damos causas a ela, porque criamos situações difíceis e embaraçosas para nós mesmos. Já imaginaram o que poderemos ter feito nas vidas anteriores? Já imaginaram o quanto nós poderíamos ter errado, se nesta vida mesmo já erramos muitas vezes? Quando olhamos para trás das nossas existências, nesta, poxa, se eu pudesse ter feito diferente, como eu faria coisas diferentes? Esses dias eu fui fazer um casamento. E aí o noivo estava lá, a noiva estava lá. Eu falei, olha bem para ele aí, hein? E daqui a 30 anos não vai ser assim. Não vai ter cabelo, vai ter uma barriguinha, né? Mas não é só isso. A pessoa muda, né? A pessoa altera, dependendo das situações, para melhor, às vezes para pior, né? Mas aí tem que reparar. Mas assim, nós estamos tendo aqui, meus amigos, a oportunidade da nossa transformação. O que é que nós viemos fazer aqui hoje? Se não buscarmos conexão com o mundo espiritual, melhorarmos internamente, poderíamos estar em outros lugares. Escolhemos estar aqui essa noite justamente em busca de algo que nos ajude a alimentar essa evolução, que não é pequena e que não é rápida. Ou seja, o espírito precisa trabalhar. Ele próprio, não é o outro, não é a minha mulher, não é meu filho, é ele que tem que trabalhar a sua melhora interior. Esse é o convite que nós recebemos. Então nós ficamos imaginando que a doutrina espírita, eu pelo menos quando cheguei em busca de uma situação, de uma solução para os problemas que eu estava enfrentando, ficava imaginando em soluções milagrosas. E eles não existem. Existem sim possibilidades de trabalho para que nós possamos mais adiante colher os frutos do que estamos fazendo hoje. Ou seja, se fizermos coisas positivas, se trabalharmos no bem e na caridade, certamente vamos colher isso no futuro. Não importa o que os outros pensam, ou como os outros acham que nós deveríamos fazer. O que importa é a nossa consciência em relação aos nossos atos. Porque quando nós desencarnarmos, meus amigos, quando chegar o momento derradeiro, em que o corpo físico não mais se sustentar, e isso vai acontecer conosco, num determinado momento da nossa existência, vai acontecer um momento em que o nosso nome vai estar lá numa certidão de óbito, e nós precisamos entender isso, né? Nós precisamos chegar lá no mundo espiritual e dizer, olha, eu fiz o que era possível ter feito, que dava para mim fazer, né? Porque tem momentos da vida da gente que a gente tem que simplesmente orar, não é? Não tem muito o que fazer. Determinadas situações, às vezes a gente quer mudar o outro, quer moldar o outro ao nosso meio de vida, a maneira como a gente pensa. E isso não é possível. Não é possível porque nós temos o livre-arbítrio. Cada qual pensa de uma determinada maneira. Eu estava justamente falando isso para o Wilson agora. É possível, é preciso que a gente respeite a individualidade do outro sem julgá-lo, o que é difícil. É muito difícil. É muito difícil você fazer algo, querer que o outro faça algo na sua medida. E aí você se decepciona. Mas por que ele está fazendo isso? Porque ele está naquele momento. É o momento dele nessa encarnação. Não é? Ou seja, se ele está agindo dessa maneira é porque a formação dele é essa. E a gente quer interferir. Principalmente como pais. É ou não é?
A gente gostaria que os filhos agissem e fizessem algo diferente. Mas quando nós compreendermos que esses filhos, inclusive os filhos que estão lá, ao nosso lado, por um motivo necessário de evolução, você começa a entender que ele precisa passar por determinadas situações. Meu filho hoje completa 33 anos e mora comigo, né? E ele tem a linha de pensamento dele e eu respeito. E eu só consegui entender isso a partir do momento que eu comecei a perceber. Cada um é uma individualidade. Cada um pensa de um jeito. E aí quando ele vem reclamar de algo para mim, porque reclamar é fácil, né? A gente reclama o tempo todo. Nunca o problema é da gente, já perceberam? Sempre é o outro. Ó, tá passando por essa situação, irmão? Parabéns. Sofrimento faz bem. Ele fala assim, pai, eu não sei como é que você fala isso para mim. Eu falei assim, não, sofre mais um pouco. Deixa jambrar mais um pouquinho para ver se você não vai melhorar mais para frente. Né? É difícil. Né? Eu muitas vezes me recusei a falar isso. Você não quer que seu filho sofra. Deus quer que a gente sofra? Não. Mas às vezes o sofrimento é necessário. Porque nós nos desviamos do caminho reto. Né? Nós desviamos daquilo que deveria ser feito. As coisas mais simples, meus amigos. As coisas mais fáceis. E aí a gente começa a criar situações e obstáculos que dificultam a nossa própria existência. Começamos a criar problemas. Criar situações de embaraço a nós mesmos. Ao invés de facilitarmos. E como é que nós podemos facilitar essa nossa vida? Compreendemos que estamos aqui em missão. Missão de paz, missão vinculada ao bem, à caridade. Compreender a limitação nossa, inclusive. Por exemplo, o Wilson não precisa convidar eu para vir aqui para cantar. Eu não sei cantar, Wilson. Não dá para vir. Não dá. Não me convide para cantar. Né? Agora, se eu puder vir aqui e ajudar falando, passando um pouquinho da minha experiência, eu vou vir com o maior prazer. Né? Ou seja, cada qual no seu limite. Cada qual nas suas possibilidades. E respeitando a individualidade do outro. Respeitando o momento do outro. Foi assim que Jesus nos ensinou. Fica fácil a gente compreender aí o que estamos fazendo aqui. Fica fácil a gente compreender aí quem é aquele que está do nosso lado, na nossa casa, no nosso lar. Quem é meu filho? A qual eu me referi. O próprio Jesus diz, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Não foi isso que ele nos falou? Quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? Dentro do processo reencarnatório, eu posso ter sido pai, mãe, irmão e tantas outras situações. Dê aprendizado para o espírito. Então, meus amigos, dentro da doutrina espírita, nós conseguimos entender que não há milagres e não há prosélitos. A compreensão da nossa realidade, que estamos encarnados em face de melhora interior, aprimoramento intelectual, para que quando nós chegarmos ao mundo espiritual, nós tenhamos a consciência de ter feito algo de bom nessa existência, sabendo que nada vamos levar. Né? Precisamos, inclusive, resolver as nossas diferenças, que é a oportunidade da encarnação. Porque aí, se numa existência anterior você cria situações de embaraço com determinada pessoa, aí ele vem nessa existência juntamente com ela. Né? E aí você tem que resolver. Você não tem que voltar, viu, Wilson? Tem que voltar de novo. Casar outra vez. Imagina, casar 2 vezes com a mesma pessoa? A situação difícil, não é? Constrangedor? Não é? É por isso que precisa resolver agora. Não é? É preciso que precisa botar um ponto final nessa situação. Né? Ou seja, deixar as coisas resolvidas. Né? Para que na próxima existência você não leve esse problema, esse karma, né? Para poder ter que resolver. E é simples assim, meus amigos. Não é? Porque se nós não fizermos agora, nós estaríamos adiando as nossas provas e as nossas soluções. Né? Não esperem de Jesus nada miraculoso. Esperem de Jesus tudo aquilo que Ele nos disse e nos trouxe. Humildade, perdão, compreensão, né? Amor. Foi isso que Ele falou. Jesus não criou uma religião, Jesus não escreveu nenhuma linha, mas deixou o seu ensinamento. Jesus não tinha uma casa, não tinha um lar. Jesus estava o tempo todo ao lado daqueles que mais necessitavam.
E muitas vezes estar ao lado daquele que mais necessita é só ouvi-lo. Né? A caridade, muitas vezes, não se demonstra através da parte financeira. Ele é apenas um aspecto da caridade. Às vezes você fala um bom dia, uma boa tarde, ou deixa que eu faço. Questões de gentileza para com o outro mudam o ambiente, mudam o aspecto. Coisa simples, minha gente, que nós precisamos internalizar dentro de nós. O Espiritismo é isso. Né? É isso que nós precisamos compreender. Agora, evidentemente que quando nós saímos dessa situação, cometemos os nossos deslizes, é justo e necessário que reparemos os nossos erros. Aí aparecem situações de embaraço na vida da gente. Aparece a dor. Aí o sujeito não sabe por que está passando por aquilo. Por que aconteceu isso comigo? Foi assim que eu cheguei à casa espírita. Por que é que eu estou passando por isso? Né? E a pergunta não era essa exatamente. A pergunta era por que eu estava passando por aquilo? Pela necessidade da minha transformação. Diz, olha, isso que você está passando, muitas vezes, não está vinculado à sua própria existência. Mas e nas vidas passadas? O que você fez? Né? Você fez algo que te desabonou e agora precisa reparar? Precisa restituir algo que tirou de alguém? Eu me lembro de passagem de Chico que, certa ocasião, a pessoa chegou lá, Chico, olha, fui assaltado, Chico. Ô, meu filho, agradeça. Como assim, Chico? Agradeça, meu filho. Restituiu aquilo que tu pegaste na situação anterior. Reparou os seus erros. Né? E a gente consegue ver desse lado? Consegue, gente. É por isso que a gente tem que treinar. É por isso que a gente tem que fazer que nem o Oscar. Vai treinando aí. E ele falava, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. E ele acaba arremessando. Tem que treinar. Existência após existência, superando os nossos erros até chegarmos à angelitude. Os senhores acham que Chico Xavier saltou na encarnação dele e caiu de paraquedas em Pedro Leopoldo? Em absoluto. Seguramente, esse espírito trabalhou muito a sua evolução. Trabalhou muito. Quando nós vemos o principal articulador da mensagem de Chico Xavier, que é Emmanuel, né? Que acompanhou Chico desde o início da sua obra literária, em 1932, e ele contando a sua própria história como senador romano orgulhoso, que foi em Roma até a esse espírito evoluído que acompanhou Chico Xavier, a gente vê a transformação desse espírito através do trabalho, através das múltiplas existências. Porque senão, meus amigos, seria fácil. Seria fácil nós chegarmos aí, chegar no final da vida, pedir perdão e tal, se reconciliar com Deus e falar, tá bom, já paguei. E aí? Zerava a conta? Nem no banco é assim, gente. Se não pagar até o último centavo lá, o cara não fecha a conta. Ou não é? Tem que ser assim. A gente tem que pagar os nossos débitos. Não é, Wilson? Tem que pagar o boleto e ficar com o boleto pago na mão. Paguei mais um aqui. Felicidade de pagar um boleto. É a nossa existência. Né? São os desafios que nós enfrentamos. Então, meus amigos, não tem milagres no Espiritismo. Não esperem coisas miraculosas. Agora, os amigos espirituais não desamparam. Os amigos espirituais não nos abandonam. Em momento algum. Mas para isso é necessário que nós pavimentemos essa estrada com eles. Estejamos abertos a essa situação. Conectados com o mundo espiritual. Conectados com o bem e com a caridade. Para que nós possamos criar esse fluxo com os amigos espirituais. E o meio mais adequado é a prece. É a oração. É a ligação com Deus, com Jesus. Porque eles sabem das nossas dificuldades. Sabem daquilo que necessitamos, mas não nos dão o número da loteria. Eles dão a possibilidade do trabalho. Muitas vezes, por meios mais inadequados. Uma pessoa que vem e fala, um comentário, algo que aparece na televisão, que você recebe aquela informação para o caminho a ser seguido. Né? Porque senão também seria fácil, né, meus amigos? Às vezes eu brigo com o meu anjo de guarda. Brigo com ele,
Não sei nem como vai ser a hora que eu chegar lá. Vai ser uma confusão danada. Né? Porque quando não dá mais, eu falo para o seu irmão, agora é contigo. Agora é contigo. Aí eu vou deitar, vou dormir. Amanhã eu resolvo isso. E às vezes aquela noite você recebe uma intuição. Né? Um lampejo, algo que possa te ajudar. Mas precisa pedir. Pedir, obtereis. Precisa conectar. Né? As oportunidades aparecem, gente. O tempo todo. Confiem na espiritualidade. Eu falo para a Francine, deixa. Larga para a espiritualidade que ele vai resolver para nós. Ah, mas não dá. Não é assim que acontece, Wilson? Tivemos prova esse mês? Resolveu. Vai resolver, vai dar uma saída. Agora, o sujeito não pode se acomodar. Né? Ah, então larga lá e deixa os caras resolver. Não, não é assim. Tem que fazer a sua parte. Tem que correr atrás. Tem que buscar. Buscar e achareis. Mas chega um determinado momento, meus amigos, que nós precisamos confiar na espiritualidade. Nós não precisamos ser que nem Tomé, que precisou tocar na chaga. Feliz daquele que não precisou tocar na chaga. Aquele que acredita efetivamente na espiritualidade. Aquele que faz a sua parte e acredita na espiritualidade. E nós temos os recursos. Aliás, lembrando uma passagem do livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, Chico Xavier, onde a mãe de João, Salomé, faz uma pergunta para Jesus. Mestre, é possível identificarmos um talismã que nos ajude em toda a nossa existência? E Jesus diz, sim, é possível. Acho que ele era meio mineiro, viu? Não, meu irmão, dá para fazer sim. Aí resolve isso aí também. Aí ele falou assim, não, dá para fazer sim. É possível? É possível? É possível. Aí ele começa a dizer, olha, todos nós podemos usar desse recurso. Um recurso que nos ajuda a superar as dificuldades, a enfrentar as nossas dificuldades, a superar os nossos erros, a superar tudo aquilo que nós necessitamos, que nos ajuda em todos os momentos da nossa vida e que nós precisamos acreditar. Porque isso está ao alcance de todos, pobres, ricos, mulheres, homens, sempre vai estar trabalhando ao nosso favor. E aí então ela pergunta, nossa, mas que talismã é esse? E ele disse, o tempo. O tempo cura todas as nossas chagas, todas as nossas dificuldades. Né? Semeia o caminho do futuro. E muitas vezes, meus amigos, nós queremos as coisas para hoje, ou para ontem até. Né? Para ontem, vamos resolver isso ontem. Né? Nós precisamos entender que as coisas acontecem no momento e no tempo oportuno. Sem nos revoltarmos, sem criarmos situações de embaraço para nós mesmos. E seguirmos adiante com os recursos que nós temos, com as situações que nos são impostas. Porque muitas vezes aquela dor, aquela dificuldade, aquele momento difícil é necessário. A doença é necessário. Eu me recordo de uma passagem do nosso querido Zé Carlos de Luca, que em uma de suas palestras fez essa pequena narrativa que eu vou repetir aqui. Ele diz, olha, fui procurado por um camarada que ia lá na casa, toda semana ele ia lá. Fazia 1 ano que o sujeito ia lá na casa. Aí ele foi lá e me procurou. Ô, seu De Luca, estou 1 ano que eu estou vindo aqui, rapaz, e não melhoro, não melhora. Aí ele tinha um problema estomacal, né? Aí ele falou, não melhora, não melhora. Eu falei, é verdade, isso faz 1 ano que o senhor está vindo aí, não melhora, não melhora. Aí a entidade se aproximou e diz, olha, pergunta para ele, o que é que ele vai fazer a hora que ele melhorar? Ô, meu irmão, a hora que o senhor melhorar dessa dor de estômago aí, o que você vai fazer? Ah, aí eu vou parar no bar ali e vou tomar uma. Aí eu vou encher o caneco. Ou seja, aquela doença era necessária para aquele espírito naquele momento, para que ele não caísse. Veja como a providência divina age, colocando nas nossas mãos os recursos que muitas vezes precisamos. A gente aqui não reconhece. Né? Então, ao invés de criticarmos, em vez, às vezes, a gente falar mal, blasfemar, pega a sua cruz, como disse Jesus, e me segue. Pega a sua cruz e me segue. Né? É assim que ele falou.
E aí, gente, vai ficando mais fácil a gente entender o que nós estamos fazendo aqui enquanto encarnados. Wilson, era isso que eu tinha para hoje. Lembrando que nós somos os pequeninos. Nós somos aqueles que ainda estamos na infância. Todos nós, viu? Todos nós. O mais devedor é o palestrante. É o mais devedor. É mais devedor. Esse não tem que pagar conta à beça. E não pode reclamar. Tem que vir com disposição. Então a gente entendendo isso, fica mais fácil. Porque todos nós temos os nossos problemas, meus amigos. Alguém aqui não tem problema? Não é? Todos nós temos. Se alguém não tiver problema, eu convido a ficar um dia perto de mim ali no juizado especial, vai ver o que acontece lá. Né? Vai ver o que é problema. Ali tem a roda, dá para contar. Hoje só vem 8 aqui, hein? Não vem mais que 8 que não dá para atender. Problema. Né? Não vem mais que não dá, fica para amanhã. Porque todos nós temos. Né? Encarar, trabalhar e tentar resolver. Essa é a oportunidade que nós temos. Se Jesus tivesse acomodado, ou Chico, imagine se Chico tivesse acomodado. Né? O sujeito estava lá numa família, tantos filhos, tantos irmãos, né? O pai e a mãe tinham vários filhos, dificuldade na vista. Aí quando sangrava uma, a irmã não falava assim, a outra, como é que tá? Ah, não, a outra tá boa, então vai escrever. Vai trabalhar. Né? Tá boa, vai trabalhar. Né? Ou seja, aproveita a oportunidade, trabalha. Né? E a gente chega ao mundo espiritual numa condição melhor. Tá bom, gente? Obrigado, Wilson. Obrigado a todos por mais esse momento. E agora vamos fazer uma prece, né? Levando o pensamento a Deus, a Jesus, nosso irmão maior, aos amigos espirituais protetores dessa casa, que nos orientam, nos acompanham, para que nós possamos, Pai, sairmos daqui desse ambiente já devidamente preparado, acolhidos pela espiritualidade superior, que nos orienta, nos protege, nos dá o sentido da nossa existência. Que possamos, Pai, diante das dificuldades que todos nós enfrentamos, sairmos aqui refortalecidos e revigorados. Pois sabemos que o único e possível ensinamento está no Evangelho. E é através dele que nós precisamos nos mergulhar para sairmos dessas situações que nós nos colocamos. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado. Viu? Obrigado, Wilson.